Olá, meus caros alunos, minhas caras alunas, estamos aqui na sequência com esse terceiro vídeo aula para nós falarmos, dar continuidade à nossa aula sobre o primeiro livro de Samuel. Uma das maneiras que nós temos para nós estudarmos o texto sagrado ou os livros bíblicos é você estudar os personagens principais. Por quê? Porque toda a história ela gira em torno desses personagens e quando você estuda o personagem principal, você costuma tirar algumas informações ali interessantes. E isso facilita o nosso aprendizado, tá bom? Quando que ele nasceu, o significado do seu nome, o que que ele fez, o que que ele era, qual a sua profissão, onde ele viveu, o nome da cidade, as pessoas que estavam mais próximas dele, qual foi a sua missão, como que Deus usou esse personagem, se foi ele que escreveu, se foi outras pessoas que escreveram, tá bom? A época que ele viveu, tá certo? Podemos até fazer uma análise correlata acerca dos episódios que ocorreram concomitantemente à vida desse personagem. Tá? Ele viveu em qual, por exemplo, qual império que estava reinando na época? Aí você tem mais ou menos uma ideia do contexto histórico da vida desse personagem também. Então é muito importante, uma das maneiras, e eu quero deixar essa dica para você, né, para você, quando for estudar um livro bíblico, em especial os livros históricos, procure entender, né, procure separar os personagens principais e aí, a partir desses personagens, você começa a compreender a história que gira em torno deles. Obviamente, falando de Deus, porque trata-se da Bíblia, né? Obviamente, tratando de coisas espirituais ali, mesmo que, às vezes, de uma forma simbólica, tipológica ou poética, como nos livros poéticos, sempre tem ali Deus trabalhando, mas tem os personagens principais que o próprio Deus, pela sua soberania, escolhe, né, para poder ser protagonista e trazer mensagens importantes para nós, tá bom? Então vou mostrar para vocês esse quadro, para você interagir, tá aí, os três principais personagens. O primeiro dele que eu apresento é Samuel, está lá do capítulo 1, ao capítulo 7, falando sobre Samuel, mais sobre Samuel. Samuel ele sobressai entre o primeiro capítulo ao capítulo 7. Tá? Então a história de Samuel ela se inicia no final do turbulento período dos juízes, como eu já havia falado, né? Um período de tristeza, de guerras, de tormento, um período que as nações vizinhas entravam e saqueavam todo o território, né? Nesse momento, ele era o juiz sacerdote de Israel. Então, o nascimento de Samuel é o chamado de Jeová, feito quando ele era ainda uma criança, né? Então, está presente nos capítulos 1 ao 3, esse nascimento e chamado, e por causa da sua resposta a Deus, lá no capítulo 3, o verso 19, ele é confirmado como profeta. Está lá no capítulo 3, do verso 20 até o 21. Então, num período em que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, diz a Bíblia lá que não havia visão manifesta, lá no capítulo 3, a partir do verso 1. Então, havia escassez da manifestação da visão de profetas, né? Então era um momento turbulento, de trevas, espiritualmente falando, na nação de Israel, quando surge então o personagem Samuel. Né, como você está vendo aí no quadro, né? Então a corrupção em Siló, notadamente promovida pelos filhos de Eli, leva Israel a uma grande derrota para os filisteus, como você conhece a história, que a Arca da Aliança foi tomada, né, pelos filisteus, que ela simbolizava a presença de Deus, ou o trono de Deus no meio do povo de Israel, né? E aí acaba que a glória do Senhor, a presença do Senhor se retira, né? E acontece que Samuel começa a atuar como o último dos juízes e o primeiro da ordem dos profetas, como está registrado, por exemplo, lá em Atos, capítulo 3, verso 24. Então, seu ministério profético traz um avivamento a Israel, como vocês podem perceber lá no capítulo 7, leia lá, do verso 3 até o verso 17. Ele promove aí o retorno da arca e a derrota dos filisteus, né? E quando Samuel está velho e seus filhos não se mostram bons juízes, o povo erroneamente começa a clamar por um rei.
Eles queriam ter um governador militar e judicial que fosse visível, como tinham as outras nações. É o que está registrado lá no capítulo 8, do verso 5 até o verso de número 20. Tá certo? Muito bem. Então tá aí para você o primeiro personagem. O segundo personagem, quero voltar com um quadro aqui para você dar uma olhada. Tá vendo ali? Muito bem. É Saul. Tá lá, do capítulo 8 até o capítulo de número 15. Tá? Então, na sua impaciência, o que Saul faz? Saul, ele começa a desobedecer a Deus, né? Israel, ele optou por ter este rei, esta pessoa física ali, que seria um líder militar, que seria um representante judicial, né? Então Saul começa até bem, do capítulo 9 até o 11, né? Mas suas características positivas vão se degenerando com o tempo, né? E apesar do solene aviso profético, ele começa agora a desobedecer a ordem de Deus. Saul e o povo começam a agir de modo pecaminoso. Com enorme presunção, ele assume o papel de sacerdote, que não deveria, né? Então, sacerdote é sacerdote, rei é rei. Então, ele começa agora a desobedecer e ele oferece sacrifícios. Faz um voto tolo, desobedece a Deus quando a destruição dos amalequitas, né? Você lembra da história lá no 15, né? E as poderosas palavras de Samuel em capítulo 15, verso 22 até o verso 23, geram uma reação patética em Saul, lá no capítulo 15, verso 24 até o verso 31. Então estava decretada, então, a partir dali, a rejeição de Saul, tá? Muito bem. E para nós encerrarmos aqui este vídeo, acerca dos personagens principais do primeiro livro de Samuel, vamos encerrar com Davi. Não podia deixar Davi de fora, né, dessa relação. Então tá lá, do capítulo 16 até o capítulo de número 31. Então nós temos ali, né, ao rejeitar Saul, Deus comissiona Samuel para ungir Davi como o próximo rei de Israel. O rei eleito por Deus serve na corte de Saul e derrota Golias, como você já sabe, aquele grande gigante filisteu. A devoção de Jonatas a Davi, filho de Saul, você sabe, né? Leva-o a sacrificar o trono, abdicando do poder por reconhecer que Davi tinha o direito divino ao reinado. Davi passa a ser uma ameaça crescente ao insano e enciumado Saul. Saul passa a ter ciúmes de Davi, né? Mas protegido da ira deste por Jonatas, Mical e Samuel. Então Davi, como era jovem ainda, ele estava sendo protegido, né, por Jonatas, Mical e Samuel, da fúria e do ciúme de Saul nesse momento da história. A rebelião aberta de Saul contra Deus é manifestada em sua recusa de largar o que Deus lhe dissera que não lhe pertencia mais. No caso aí o trono, né, que ele foi rejeitado. Davi, mais uma vez, é protegido por Jonatas e da fúria assassina de Saul lá no capítulo 20, né? Vocês podem conferir. E por aí vai, né? Davi sempre fugindo, até que chega um momento que ele passa a ser o grande rei de Israel. Então está aí para vocês. Vocês podem depois fazer também as suas análises com outros textos paralelos de outros livros históricos que tratam também desses eventos, como por exemplo, primeiro Crônicas, né, segundo Crônicas. Vocês podem também ler algumas passagens lá nesses livros que tratam dos mesmos episódios aqui de 1 Samuel e observar algumas informações a mais, tá bom? Muito bem, então tá aí para você e você continue estudando, lendo a Bíblia, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.